Olá, gente, boa tarde. Eu sou Lázaro, sou diretor financeiro em Quadros. É, Hoje a gente vai fazer uma live com o Lucas, como vocês viram é, na arte da semana. E o Lucas já entrou, eu vou esperar ele chamar aqui para a gente começar a live. A Arosine97, não sei se é essa pronúncia, entrou também. Oi. Sejam bem-vindos. Lucas, eu vou pedir para você. Isso. Tá conectando. Agora foi. Olá! Ela tava Tudo mudando a bem? internet aqui. Não, Oi? só que a internet tava meio falhando, mas agora deu tudo certo. Ó, a Aline tá aqui. Oi, Aline. E aí, tudo bem, Lucas? Estou, e tu, como é que tá? Bem, bom, eu queria que você se apresentasse primeiro para as pessoas que não te conhecem. É, por favor. Então, primeiro agradecer o convite do Lázaro e da equipe do Enquadros por participar dessa live. Eu sou o Lucas, eu sou publicitário, mestre e doutorando em comunicação e estou aqui para falar um pouco sobre cinema e sobre a cultura pop no geral. E também faço parte da equipe do site Terraverso, que é um site voltado para DC Comics. Sim, muito E é legal isso o aí. site. A Laís também já entrou. Oi, Laís. É, Bom, então, a gente te convidou para conversar um pouquinho sobre cinema. A gente está fazendo essas lives semanalmente agora. A ideia é a gente sair um pouco dessa rotina confusa de quarentena, tentarmos espairecer um pouco as ideias e falarmos de outras coisas. Aí eu separei aqui uns tópicos e tal, mas a ideia é que a gente vá conversando sobre as coisas. Eu queria saber primeiro quais são alguns filmes favoritos, assim, para você. Tô com a blusinha do Harry Potter. Vim a caráter para participar da live. Eu diria que, obviamente, Harry Potter, a franquia dos Vingadores, filmes da DC, alguns blockbusters também, como Avatar. E tem um filme que me marcou desde a infância, que ele é meio bobinho, assim, mas eu adoro, que é o Ponte para Terabithia. Não sei se tu ouviu falar, não sei se tu conhece. Já ouvi falar, assim. Inclusive, até hoje eu não perdoei ele não ter levado a Leslie junto com o museu. Olha, Aproveitando que você comentou. Oi? não, uma amiga minha entrou também. Oi, Jéssica. Olá, bem-vinda. Aproveitando que você comentou de Harry Potter, né? Uma das coisas que são muito polêmicas no cinema é a questão da adaptação. A gente, por exemplo, eu li Harry Potter primeiro, antes a Laís já perguntou aí sobre Animais Isso, Fantásticos, fantástica. inclusive é um pouco, é um pouco polêmico também, mas eu queria saber como você vê essas adaptações, no caso de Harry Potter, e depois a gente vai conversando um pouquinho também sobre outras, por exemplo, Jogos Vorazes. São filmes que, apesar de alguns problemas, eu acho que eles funcionaram, assim, como uma adaptação. Harry Potter, eu gosto, aí eu já estou falando a minha opinião mesmo, mas eu acho que Harry Potter vai ficando é, datado, muito datado com o passar do tempo. Essa é uma impressão minha, eu queria saber o que você acha. Eu, particularmente, não sou assim tão contra as adaptações, sabe? Porque, principalmente falando sobre o Harry Potter, sobre todo o universo que a J.K. criou, ela fez um universo tão grande que não caberia. Foram que 8 filmes do Harry Potter e mais 4 ou 5 agora os Animais Fantásticos que ainda vão ser lançados. Ainda não teria como adaptar todo o universo dos livros nos filmes. Então, sim, provas, adaptações, claro, tem alguns pontos que
acabaram, muito importantes que acabaram ficando de fora, como, por exemplo, a questão da família, do Voldemort e tudo. Mas eu acredito que para um público que não conhece a obra, serve como um ponto de partida, sabe? Tu vê a Uhum. adaptação, tu vê o filme, e se tu se interessar, tu vai acabar indo atrás de outros conteúdos, como os livros, ou até mesmo alguns resumos de youtubers que falam sobre os assuntos mais segmentados. Não vejo assim, um grande problema em adaptar, desde que tenha assim, uma coerência com a obra original e que o público participe, que o público goste, né? E que, obviamente, a autora aprove. Se bem que tem alguns pontos que a autora mesma aprovou que eu não gostei, que aqui tá falando, que é a questão do Cursed Child, que eu li e eu particularmente odiei aquele livro, sabe? Tipo, eu Uhum. parecia mais algo feito por um fã, em homenagem à obra, do que alguma continuação. Uh, Perguntaram aqui sobre Animais Fantásticos, a Laís Animais Stefani. Fantásticos, sim. A Eu, Laís Stephanie. particularmente. Oi? Desculpa, Laís Stephanie. Ah, tá. Eu particularmente gostei mais do primeiro, porque Aham. foi, assim como foi algo que apresentou o universo dos Animais Fantásticos. Porém, claro, tem alguns pontos, e principalmente a escalação, aqui eu vou entrar em um pouco meio polêmico, a escalação do autor que fez o Grindelwald, sabe? Sim. Falaria sobre isso. Que Eu tive. alguns fãs acabaram até criando uma campanha contra o filme, né? Até no segundo, sobre os crimes de Grindelwald, no caso, falaram, o, o filme é sobre os crimes de Grindelwald, mas na verdade eu vou estar vendo o ator, que sabe. Eu tive esse probleminha, na verdade, porque assim, eu ainda alimento uma nostalgia, um carinho Johnny Depp. pela saga. E aí eu acabo assistindo os filmes. No caso dos crimes de Grindelwald, eu boicotei exatamente por causa do Johnny Depp. Eu acho que assim, naquele momento nenhum argumento para mim fazia muito sentido em manter o cara lá e tal. Eu acho que não conversa com a história que a J.K. tem, sabe, como escritora, assim, para uma população jovem e tal. Eu acho que em termos de formação de uma geração inteira, os livros do Harry Potter foram muito importantes para falar de família, de amor, de amizade, sabe? Então, eu acho que ficou um pouco sem sentido. A J.K. volta e meia, ela entra Tá sendo numas cancelado. polêmicas assim. Cada semana É, cancelamento de. A Laís perguntou eu também que livro é esse. Deve ser o Cursed Child, o Criança Amaldiçoada, que foi vendido como uma continuação de Harry Potter, que envolve, na verdade, é uma peça teatral que foi, o roteiro foi transformado em livro, basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do roteiro, e ele envolve várias coisas, como viagem no tempo, tentar mudar coisas do passado para eu conseguir, digamos assim, se estabelecer no futuro, e eu não gostei muito, assim, dele, mas caso você queira ler e tirar suas próprias conclusões, eu apoio. Não sei se tu é, leu o Amaldiçoado, Lázaro. não, não, esse não. Hum. Tem uma outra pergunta: o que você acha das adaptações de As Adaptações Crônicas de das Nárnia? Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, eu confesso que eu só olhei os filmes, eu não cheguei a ler o livro. Uhum. Tu leu Eu cheguei a ler um livro, o primeiro, o Guarda-Roupa, o Leão e a Feiticeira, se eu não me o engano, não sei Feiticeiro se é Leão? nessa ordem. É, Feiticeiro Leão. Eu gosto, eu gosto do livro, é uma leitura um pouco mais cansativa, por exemplo, comparada a Harry Potter, comparada a Bússola de Ouro, que é uma outra trilogia. E gosto dos filmes também. Eu acho que os atores ali
de As Crônicas de Nárnia funcionam, Hum. apesar de crianças, adolescentes, difícil nessas adaptações, né? Porque, por exemplo, a Laís é fã de Percy Jackson. Muito Tem sério até. muito, tem muita polêmica também, pelo que eu entendo, por causa dessa escalação de alguns atores que não conversavam muito, nem com o personagem dos livros e não entregaram uma atuação muito boa. Achei o último fraco, eu vi os zumbis não terem dado certo por conta da linha temporal que a história é contada. Ah, tu tá, a Aline tá falando do Percy Jackson agora ou das Crônicas de Nárnia? Oi? Eu não entendi se ela tá perguntando do Percy Jackson ou das Crônicas de Nárnia. Que a gente emendou os dois assuntos. Ah, tá. Eu acho que no caso Percy Jackson, né? Que tem a Laís comentou já, o Percy Jackson é horrível. Na verdade, não conversava muito. Não, Eu agora das não Crônicas de Nárnia. sei, eu não sei com relação aos números, não sei se as Crônicas de Nárnia não chegou a não dar certo. Eu confesso que eu assisti há um tempo, eu gostei e segui a vida, assim. Na Eu, verdade, pode falar, por não, favor. na verdade, Crônicas de Nárnia eu olhei só em DVD mesmo, não cheguei aí no cinema olhar. Até porque onde eu morava não tinha nem cinema pra olhar as Crônicas de Nárnia, então. É, aí outra pergunta que a gente fez aqui para saber de você é quando começou esse seu interesse, esse seu envolvimento maior com o cinema, se foi desde pequeno, foi a partir de algum momento específico da sua vida. Assim, não teria uma data certa, sabe? Como eu falei agora há pouco, onde eu morava não tinha cinema, então eu procurava os filmes em DVD para assistir, mas teve um ponto-chave que foi quando eu estava me formando na graduação, que eu estava louco em volta de um tema, não sabia sobre o que falar, até que eu percebi que eu poderia falar sobre o universo do Homem-Aranha. Aí eu me inseri muito mais dentro dessa cultura, que seria essa cultura nerd, essa cultura pop, e percebi que isso daria estudos mais aprofundados, que um gosto meu pessoal poderia virar algo que eu pudesse pesquisar sobre e também falar sobre, né? Então eu diria que meu TCC foi um ponto-chave entre um Uhum. gosto pessoal se tornar algo mais acadêmico e eu poderia estar falando sobre ele. E a partir daí só Entendi. fui adentrando ainda mais nesse universo, principalmente dos super-heróis, como o universo da Marvel, o universo da DC. Fui buscar por séries, buscando por filmes, buscar histórias paralelas, buscar o foco deles mesmo, que seriam as HQs, e aqui sou eu. E até algo que eu gosto muito desse tema é que, voltando lá nas HQs, por exemplo, elas surgiram em um contexto social, um contexto político, e apesar de algumas pessoas mais, digamos assim, conservadoras negarem todo esse histórico de que essas HQs, esses filmes são uma reivindicação política, eu acredito Uhum. que hoje em dia essas adaptações elas precisam ter uma responsabilidade em representar esse cunho político nas suas obras. Sim. É, uma das coisas que eu achei incríveis assim dos últimos anos é, foi um fenômeno global, de fato, foi o filme Pantera Negra, né? Eu acho Uhum. que ele revolucionou o Wakanda Forever. Eu acho que ele revolucionou muito a forma com que as pessoas, como algumas pessoas, eu estou falando no meu caso específico, eu nunca vi nesses filmes de herói essa discussão social muito explícita, e aí Pantera Negra trouxe isso de uma forma, ao mesmo tempo que sutil, mas de uma forma escancarada também. E olha, a gente vai ter representatividade aqui, a gente vai ter boas atuações, a gente vai ter uma boa construção de cenário, figurino,
o roteiro funciona, você entende a motivação ali é, do. Esqueci o nome agora. T'Challa. Do Killmonger ou do T'Challa? Do Kimonji é o nome? Killmonger, o vilão, sim. Isso. Então, O do George. é um filme muito, muito completo nesse sentido, e eu acho que ele vai servir de referência assim, para muitos outros filmes no futuro próximo. O que eu mais gostei de Pantera Negra foi que ele não trouxe um vilão que, vou dominar o mundo e é isso que eu vou fazer, sabe? E também ele não contou uma história de origem de um super-herói que basicamente o super-herói descobre os poderes, acontece alguma coisa, aparece uma outra pessoa com os poderes parecidos com o dele, eles se enfrentam e ele vence no final. Uh, Essa forma mais formatada de tu produzir um filme sobre super-heróis, que já tá meio batido, inclusive, eu gostei que ele trouxe mais as questões mais aprofundadas e também o desenvolvimento dos personagens, sabe? Uh, Tanto da personalidade quanto das motivações de cada um deles. E isso foi, acho que, o grande ganho que o Pantera Negra trouxe para o cinema. E também colocou esses filmes mais voltados para mais para massividade no tapete vermelho, porque antes não via grandes adaptações de filmes super-heróis ou então outras obras que se não fossem categorias mais específicas, como por exemplo efeitos visuais, figurino, trilha sonora, mas sim em categorias que chamassem o público para assistir, como por exemplo Vingadores, que foi indicado a efeitos visuais. Tá, tu já tá acostumado a ver filmes assim de grande magnitude, com grandes cenas épicas, sendo indicado a esse tipo de categoria no Oscar, mas agora ver um filme baseado em super-herói, em uma história de uma HQ, sendo indicada ao filme do ano, sabe? Isso eu acredito que trouxe uma grande visibilidade para esses filmes e também deu oportunidade para que esses temas fossem abordados dentro desses filmes, porque tu vai olhar o filme, tu vai ver um super-herói, mas tu vai ver um contexto por trás, entendeu? Sim, sim. Eu concordo. Bom, a gente falou bastante agora de Várias coisas, na verdade. aventura, de aventura, super-heróis. Eu queria saber se você tem de fato um gênero específico, o que você mais assiste, o que te chama mais atenção. Olha, eu diria que eu sou meio movido pela lua, sabe? Existem fases que eu gosto de. Gostei muito de filmes, séries que retratassem sobre mundos apocalípticos, sobre apocalipse zumbi, apocalipse vampiro. Depois eu passei por uma fase que eu gostei mais do mundo mágico, que retratando bruxas, feiticeiros e tal. Também depois algo mais relacionado a super-heróis. Eu teve uma fase que eu era mais ligado a séries, principalmente, que tratassem sobre investigação, como, por exemplo, CSI, FBI, Lista Negra. Então, eu não teria, assim, um gosto mais específico, mas, sim, em determinado período eu gosto de tal coisa. Uhum. E É, tu? eu gosto, eu gosto de drama, assim, é o filme que mais me ganha, porque eu, eu, eu assisto um filme prestando muita atenção na história ali dos personagens e como eles se organizam ali naquela linha do tempo, né? Às vezes contada em duas, às vezes contada em 3 horas. Então, essa construção me pega bastante. Eu acho que os filmes de drama, quando tem um bom roteiro, conseguem conectar o ator ali, a história com quem está assistindo. Eu acho que isso é legal, eu acho que é como o cinema, como a arte pode se comunicar com a sociedade, fazer críticas, como a gente falou também. E aproveitando esse, esse gancho de crítica, eu queria saber o que você acha de Bacurau, que você assistiu. Quero saber também se você assistiu Parasita, que ganhou o Oscar recentemente, faz uma crítica é, uma crítica mais ampla, né, ao modelo capitalista, eu diria. E uma terceira pergunta, já depois para a gente falar de outra coisa, seria o cinema nacional. Como você vê o cinema nacional, se você acha que a gente
tem chance de aparecer mais nas premiações? Como que você traz esse cenário para o nosso cinema? Então, fazendo uma síntese sobre os dois filmes que tu falou, tanto Bacurau quanto Parasita, eu acredito que esses filmes que, de certo modo, retratam a nossa sociedade, fazendo uma... que os próprios filmes fazem uma crítica sobre isso, sabe? Tu olha, tu vê aquilo ali, tu enxerga, tu se conecta, então tu, ao menos, reflete sobre o que está acontecendo à tua volta. Eu acredito que eles trazem um grande ganho no sentido de que esses temas sociais eles estão sendo pautados na nossa realidade, porém eles acabam sendo discutidos por determinadas pessoas, determinados grupos, sabe? E não chega uma discussão mais ampla. E tu trazer isso para dentro do cinema, mesmo que a pessoa não perceba que ela vai estar olhando aquele filme e consiga interpretar que aquilo é uma crítica social de algo que está acontecendo na realidade, pelo menos planta uma sementinha, sabe? Que, será que o filme não também estaria falando sobre isso, sobre tal coisa, e daí tu percebe que tu vai, basicamente tu tá tendo uma aula sobre, no caso Parasita, sobre as desigualdades sociais, sabe? Então, entretenimento é entretenimento, mas também tem todo esse viés, tem essa responsabilidade de tu mesmo para se educar, até de maneira inconsciente, sobre os temas que o filme está sendo tratado dentro do cinema. Qual a terceira pergunta mesmo? Era eu pegou a Thaís Araújo. Tá, o cinema nacional, eu acredito que sim, a gente tem até grandes produções que infelizmente não tem tanta visibilidade, mas eu acredito que se agora, principalmente com Parasita ganhando o Oscar, que talvez esses filmes de estrangeiros não concorram apenas em categorias mais específicas, ou então como melhor filme estrangeiro. Tipo, tu trazer um filme da Coreia do Sul, né, pra competir em uma categoria mais geral, como os outros filmes. Também aconteceu com Roma, ano passado, que trazer esses filmes de outros países para competir junto com os filmes estadunidenses e europeus, eu acredito que seja um ponto de partida. Claro, ainda não estamos no mundo ideal onde todos consigam até mesmo produzir seus filmes de maneira igual e todos têm a mesma visibilidade, mas esses filmes eles acabam servindo como ponto, eles abrem uma porta, sabe? Ok, eu vi um filme coreano ganhando o melhor filme na categoria do Oscar. Então, por que o filme brasileiro também não poderia? Todos teriam a mesma função de chegar ao tapete vermelho. Todos teriam a mesma capacidade para isso. Apesar de a gente saber que a academia é algo mais fechado, que eles acabam basicamente votando entre si mesmos e também dando maior destaque para esses filmes produzidos em Hollywood. Sim. A gente tem acompanhado recentemente também uma mudança na forma com que os filmes são produzidos, né? Porque você citou Roma, a gente teve um filme com uma história de casamento também, feito para com a Scarlett? Isso, com a Scarlett Johansson, que não necessariamente são filmes produzidos para o cinema, mas eles vão para essas plataformas, Prime Video, Netflix, etc. E aí esses filmes têm aparecido também nas competições e tal. Eu tenho achado esse processo bem interessante. Eu lembro que até a gente fazia uma piada que se foi reproduzido numa microsala com 10, 15 lugares, num cinema, numa cidade super pequena, já tá concorrendo ao Oscar. Porque é basicamente isso que às vezes acontece, né? Tipo, os filmes, para serem candidatos, eles têm que ser vinculados em alguma sala de cinema. Então, mas apesar deles serem produzidos para um determinado streaming, se ele passou no cinema, então eu acredito que ele tem a capacidade de ir pro Oscar, até mesmo porque às vezes os filmes produzidos para TV, eles têm muito mais em qualidade e em roteiro do que às vezes produções que estão só no cinema, sabe? Então, abrir esse espaço para esses filmes de streaming, de televisão, sim, eu acredito que seja um grande ganho tanto para a academia quanto para o público que vai assistir, porque às vezes tem gente que olha os filmes
só são indicados ao Oscar, tipo, um mês, 15 dias antes da premiação, vou maratonar os filmes indicados ao Oscar. Então, colocando esses filmes de streaming, além de trazer mais visibilidade para o canal do streaming, também traz mais visibilidade tanto para os atores, que às vezes não são tão conhecidos do grande público, quanto para os autores, diretores, roteiristas, enfim. Sim. Eu acho que, assim, além dessa mudança, a gente percebe também que a própria academia está mudando alguns requisitos ali da premiação, eles mudaram o tempo de duração também, porque era uma cerimônia extremamente longa, estava perdendo a audiência. Então você percebe que à medida com que o público vai mudando, né, porque a gente percebe nessa última década um grande boom dos filmes de herói que não necessariamente aparecem nessas premiações. E aí, como você vê esse processo também, eu queria saber. Se eu não me engano, além de algumas mudanças técnicas, quanto até mesmo nomeação de categorias, que eu lembro que há pouco tempo existia melhor filme e melhor filme estrangeiro. Agora, melhor filme em língua estrangeira, se não me engano. Eu também acho que as pessoas da academia estão mudando, sabe? Não sei como é que ela é feita, enfim, não sei como é a escolha das pessoas da academia, mas eu acredito que ela é muito diferente do que a academia de 20, 15 anos atrás do que a gente tem hoje. Tanto que a gente vê até uma premiação com maior número de mulheres sendo premiadas, maior número de pessoas negras sendo premiadas. Eu acredito que isso vai até mesmo em encontro com as pessoas que estão votando nesses filmes, que eu acredito que seja um público mais diverso, mais variado. Porque antes, sei lá, se fosse somente homens brancos escolhendo os melhores filmes, eu acredito que não seria a premiação não seria exatamente de como ela está sendo feita hoje. Sim, sim. A Laís fez uma pergunta aqui, que foi. Só um minutinho. Como, na verdade, o que você acha dos filmes baseados em fatos reais? Eu confesso que eu gosto, principalmente de terror. De terror? Filmes de drama baseados em fatos reais, eu, apesar de saber do final da história, aquilo me prende, sabe? Eu quero saber como é que vai ser o final, como é que eles adaptaram aquele final. Eu até indicaria uma série baseada em fatos reais, que eu não sei se tu já assistiu, que é a série The Act, o Act, no caso. Não conheço. É muito boa, se eu não me engano, são 13 episódios que conta aquele caso da Gypsy Rose, que ela foi meio que sequestrada pela mãe, que a mãe dela dizia que ela era doente, que ela tinha 300 problemas de saúde, que ela tinha alergia a várias coisas, que ela tinha problema para respirar, que ela tinha uma idade mental atrasada, e ela fugia do marido, ela se escondia, e no final, né, ela não tinha doença nenhuma, que era a mãe que inventava, e ela se escondia atrás dessa doença e ela acaba matando a mãe. Dando spoiler aqui, mas como é um fato real, então acho que não existe spoiler, né? Aham. Não me importa também, com spoiler. E daí, e também, isso é algo mais drama. Agora, filmes de terror baseados em fatos reais é o que realmente me prende. Inclusive, se quanto mais aterrorizante, melhor. Eu assisti um filme. Eu não sei o gênero específico, esse final de semana. Eu chamaria de um terror psicológico, que é o Midsommar. Você chegou a ver esse? Nunca. Não. Sobre o que é? É, é uma população, uma colônia, se eu não me engano, na Suécia. E aí um grupo de amigos vai para essa colônia. Lá o verão deles é aquele verão que anoitece muito tarde da noite e amanhece muito cedo. Então eles têm uma noite Hum, muito curta. Aí o filme todo se passa durante o dia e tal. E aí começam a acontecer umas coisas estranhas nessa colônia. Eles têm uns ritos diferentes e tal. E a história vai girando em torno disso.
É um Eita! filme, é um filme bem diferente, assim, eu diria. É do mesmo diretor de Hereditário. Isso é interessante. É, Hereditário foi um filme também que eu assisti, eu senti esse, esse incômodo, assim, porque é, ele, ele traz um roteiro diferente, eu acho que uma Uhum. proposta diferente, e, e aí os dois filmes me intrigaram muito, assim, aquele filme que no final eu não sabia se eu tinha gostado ou se eu tinha desgostado. Eu Aquele comentei. filme que tu olha duas, três vezes e ainda não sabe o que achou. Aconteceu, aconteceu isso comigo quando eu assisti outros filmes também desse terror um pouco diferente, psicológico, que foi A Bruxa e assisti O Farol recentemente com o Robert Pattinson. Se eu não me engano, foi A Bruxa, foi bastante criticado, né? Foi. E A Que algumas Bruxa é um pessoas, filme também. que algumas pessoas até A- diziam, ah, o filme é muito bom, e outras, não, o filme é muito ruim. Então fica naquele. Parece que é um filme que ou é bom ou é ruim, não existe um meio termo pra falar. Sim, tem um outro filme também. Na verdade, os filmes de terror, as pessoas tendem a jogar eles nessa caixa, né? De tipo, ou amam ou odeiam e Bom, tal. Mãe é um filme muito assim, né? Com a Jennifer Lawrence. então, eu não tenho opinião formada sobre esse filme, sabe? Eu lembro que eu vi na sinopse, eu vi algumas críticas, eu pensei, nossa, um terror psicológico, vou assistir. Aí eu, tá, coloquei pra assistir, passou um tempo, eu, nossa, o filme é muito bom. Aí foi indo, foi indo. Ah, não, mas eu acho que ele não é tão bom assim. Aí chegou no final eu fiquei, tá, o filme é bom ou o filme é ruim? Ainda me perguntaram depois, ah, Lucas, tu olhou Mãe, o que tu achou? Aí eu, não sei, assiste, depois tu me diz o que tu acha. Então, Mãe é um dos filmes que eu terminei e gostei, assim. É um filme que traz críticas ácidas e tal, especificamente as religiões, né, de forma geral, assim, não vou colocar só numa caixa, e, eu senti que eles fizeram isso de uma maneira inteligente, interessante, os personagens são interessantes, ele te deixa, é, ele deixa umas perguntas sem responder, assim, isso também é muito legal, acho, no filme, acho que os filmes não precisam dar todas as respostas para a gente, muitas vezes eu acho que as pessoas não gostam de certos filmes exatamente por isso, porque elas deixam um espaço aberto para você pensar ou criar é, é, as suas respostas e as pessoas às vezes querem aquele final pronto, sabe? Agora falando sobre finais abertos e finais prontos, eu lembrei que esses tempos passou na Globo aquele filme Benzinho, sabe? Não sei se já ouviu Qual? falar. Benzinho. Não, não. Ó, É, a Laís comentou, precisam de precisa de respostas. que agora pegando o gancho da Laís, então, que o filme ele basicamente conta a história de uma família. Precisa de final pronto. Então a Laís iria odiar Benzinho. Porque o filme é basicamente a história de uma família, ele larga várias pontas soltas ao longo do roteiro, que não são respondidas, cortam para cenas totalmente aleatórias, e no final aparece o guri. Então, contar um pouco sobre a história do filme. É uma mãe que ela criou o filho debaixo da asa com bastante proteção. E daí o filho acaba sendo selecionado para jogar handebol na Holanda, se não me engano. E daí tem toda essa questão psicológica da mãe tendo que, digamos assim, tirar o filho da baixo da sua asa, só que envolve também uma irmã dela que mora com ela, que tem um marido abusivo, o ex-marido, no caso, que batia nela, e que tá sempre querendo voltar de, eu vou mudar, eu vou mudar. E isso não é respondido, se ele foi preso ou não. Eles estão vendendo uma casa e construindo uma outra casa, no caso, essa família, e não respondem se a casa foi construída ou não. Eles estão tentando construir um empreendimento também, que também não falam se o empreendimento deu certo ou não. E o filme acaba com o guri entrando no ônibus. E é basicamente isso. Aham.
E, A tipo, Laís é uma foi. hora e pouco. Eu não enchi nem 5 primeiros minutos. Ainda tem uma parte que logo no começo do filme, que uma torneira da casa deles estoura, uma janela deles também quebra, com uma briga lá que a janela se mexe, cai, desmorona quase metade da parede, e também não falo se eles consertaram a porra da janela, sabe? Eles dão várias pontas soltas ao longo do filme, não prende nenhuma, só que o filme te traz uma... Eu não sei, eu me consegui identificar aquele filme porque... Eu não sei se é porque eu gosto da atriz que interpreta a Fátima, se eu não me engano é Fátima o nome dela, que ela mesma que fez o Quero Ela Volta, que era a Dona Bárbara, sabe? A Karine, Hum. esqueci o sobrenome dela. Ou seja, eles não falam nada. É basicamente isso, eles não falam tudo e não falam nada no final do filme. Mas o filme é bom. É, legal você ter comentado sobre Que Horas Ela Volta, que é um dos meus filmes nacionais favoritos. Deixa eu só ler aqui a pergunta do Mikael. Sério que você nem vão citar. Está Naruto, ninja número 1, imperativo e a cabeça oca da aldeia da folha. Mikael, vou te contar um segredo. Eu mal assisti Naruto. É Bom, sério, eu não assisti direito. você não chegou a assistir? Não assisti, só olhei episódio aleatório, sabe? Tipo, cheguei, cheguei em casa e vi que o meu colega de apartamento tava lendo Naruto, então só teve pra olhar. Basicamente isso. Mas não que eu peguei desde o início e acompanhei tudo. Ou então liguei a TV e tá passando Naruto na TV, beleza, eu vou assistir. Mas sobre a história, eu só sei que tem o negócio de Nove Caldas, só isso que eu sei. Bom, Eu decortei. bom, então o que a gente pode fazer para a felicidade do Mikael é depois a Enquadros pensar numa live especificamente para falar de anime. Aí ele participa, ele está assistindo um anime que eu assisti há um tempo atrás também, que é o Hunter vs Hunter. Mas voltando a que Quero horas ela ela volta. volta? Sim. É, eu queria falar uma coisa muito interessante, que horas ela volta despertou em mim, que é sobre a Jéssica. A Jéssica é uma personagem que na primeira vez que você vê o filme, você fica incomodado com o comportamento dela. Pelo menos eu fiquei nessa minha interpretação. Você fica incomodado com o comportamento dela porque você conhece a Val, que tem um perfil muito pacato, às vezes até submisso com Sim. relação aos empregadores. E aí a Jéssica chega e quebra essa dinâmica, né? E aí a Jéssica é meio que o incômodozinho, assim, para o espectador. Depois que você analisa a construção da personagem, você passa a gostar muito, muito, muito dela e entender tudo que acontece ali, as atitudes, as falas, que horas ela volta tem diálogos muito bem escritos. Assim. É um filme muito, muito bem feito, mas é, os diálogos são sensacionais e as atuações também eu acho que são muito boas. Até mesmo algumas itens mesmo do filme, como por exemplo, o sorvete do Fabinho e o sorvete que a Jéssica poderia comer. Ou então, eu acho que é uma cena emblemática que eu até vi isso em vários outros filmes que tratam sobre empregadas domésticas, que é a questão da piscina, sabe? Uhum. Que a piscina serviria como um status, porque existiriam pessoas autorizadas a entrarem na piscina, e existiriam ratos, como até ela mesmo fala, que quando a Jéssica entrou na piscina, caiu um rato lá, ela teve que esvaziar. Como se existisse um lugar em que a filha da empregada poderia ir só até certo ponto, e passando ali, ela já é vista como incômoda, ela é vista como um rato, que não deveria estar ali, sabe? Que quando ela fala, minha filha vai vir pra cá, legal, eu compro um colchãozinho pra ela e coloco no seu quarto. Já que ela é uma pessoa quase da família, sabe? Eu Ah, vejo isso
no começo do filme eu não gostei muito da Jéssica, eu achava ela grossa, como a Laís falou que ela é grossa com a mãe dela, mas depois eu percebi todo esse arco da personagem, sabe? Que ela tá ali justamente pra isso, pra nos incomodar e pra fazer a gente refletir sobre algumas outras coisas. E agora tem uma ponta do Quero Dizer a Volta que eu achei meio solta, que foi o patrão da Val tentando se aproximar da Jéssica, que eu achei meio... Ou não precisava, ou então eles desenvolveriam mais aquilo. Não sei qual a tua opinião sobre isso. É, eu entendo. É Carlos Alberto, alguma coisa assim, o É, Carlos nome? Alberto. É. Então, eu entendo o que eles tentaram passar ali com aquele arco, no sentido de mostrar que por trás daquela fachada de família ali, de classe média alta, onde tudo estaria muito bem, existia um cara muito infeliz e tal, e Hum, que encontrou nessa jovem aí um fio de esperança para ele ter, sei lá, algum resquício de felicidade, de futuro na vida dele. Só que fica um pouco, eu entendo o que você disse, fica um pouco solto ali, né? sou. Mas eu entendo o que eles queriam trazer para a discussão. Talvez eles não tenham feito da melhor maneira possível. Talvez tenha sido isso. Ah, ou quem sabe até mesmo no corte final eles tenham ficado de fora, eu não sei como é que foi a produção do filme, então. É, é. Lázaro, eu vou te pedir desculpas, é que eu realmente preciso muito no banheiro. Tu pode continuar daí conversando com as pessoas? Tá bom, Eu já volto. tá bem. Bom, aproveitando, eu queria já convidá-los para que na semana que vem vocês participem da nossa live. A gente conversa com o Aleone. O Aleone é jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a pós-graduação no Brasil, especificamente tratar do que o Aleone escreveu num texto recente, se existe antirracismo no meio acadêmico. Então, é um tema muito importante, bastante relevante, e gostaria de convidá-los para participar dessa live. Isso, o Aleone também é doutorando pela pela mesma universidade que eu, né, o FSM aqui em Santa Maria. Vamos ver se o Lucas já está voltando. Na verdade, não vou estender tanto a live e tal, acho que a conversa foi boa, deu para falar de muitas coisas. E o Mikael comentou a Laís sempre corrigindo os outros. Não sei dizer sobre, sobre a live de hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta específica? Algum filme que a gente não comentou? Algum gênero que a gente não comentou? Se vocês quiserem, comentem aí. Eu sei que o Mikael. Ah, Mikael, falando sobre filmes. Se eu não me engano, Naruto, como anime, né, tem vários filmes. Eu já assisti alguns. A maioria é muito ruim, não vou mentir para você. E é isso. Mas na verdade, a Netflix. Eu vou ignorar aqui um comentário que a Laís. É, é, tem filmes muito bons na Netflix, para quem tem acesso, né? Do estúdio Ghibli. E o Mikael comentou Batman versus Superman. Eu confesso que eu não vi. São dois heróis que eu não, não gosto muito, assim, da história de forma geral. E aí eu
eu assisti, por exemplo, Batman e o Cavaleiro das Trevas, mais pela, pela presença do Coringa do que do Batman em si. Eu não sou muito fã da história do Batman, eu espero que o Lucas não ouça isso. Liga da Justiça, eu vi com a Laís, a gente também achou um pouco. Olá. Voltou? Acabei de virar meme, eu acho. Entrevistado que foi no banheiro e ainda atendeu gente, chegou aqui em casa batendo na campainha. Enfim. Onde estávamos? Pera, a sua internet está travando um pouquinho. Melhorou? Não. Você me vê normal? Sim, tu tá normal. Tá, então tá. Vamos. Gente, vocês percebem que a internet está travando ou está tranquilo? Comentem aí, por favor. Bom, Lucas, enfim, eu Esquadrão vou. Suicida. Tá, é justamente o comentário que eu tava falando aqui sobre a DC, né? Vamos ver o que temos por aqui, que daí eu já falo de uma coisa só. Batman vs Superman, Liga da Justiça e Esquadrão Suicida. Tá, são só esses três, né? Batman vs Superman. A Laís disse que eu tô travado. Eu consigo te ouvir. Se você quiser continuar, pode continuar. Eu acho que está dando para ouvir, pelo menos. Tá dando pra me ouvir, Laís? Tá, enfim. Batman vs Tá, Superman. eu Voltou? vamos fazer, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar você da live rapidinho, aí Tá. você entra de novo. Pode ser? Aham. Pode ser. Tá. Vamos ver aqui. Gente, problemas técnicos sempre acontecem. Já já o Lucas está de volta. Espero que com som e imagem, né? Eu tava só ouvindo ele, a imagem estava travando, mas acontece também, tem dias que a minha internet fica ruim, ele já tá voltando aqui. Vamos ver. Eita. Tudo certo? Tá, peraí. Agora é tu que tá travado. Eu não te escuto, não te vejo agora. Tá, você me ouve? Agora eu tô ouvindo. Internet deve estar tão ruim de tanto ver Esquadrão Suicida. É, bom, não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar. Vou tirar só mais uma vez, a gente tenta, só um minutinho. O Wallace entrou. Oi, Wallace. Gente, problemas aqui técnicos. A gente tá tentando resolver. Vamos lá. Espero que dê certo agora. Ó, Melhorou? agora sim, show. Tá. Sim. Batman vs Superman, Liga da Justiça e Esquadrão Suicida. Problemas técnicos, problemas da minha bexiga que não aguentou e pessoas batendo na campainha, mas tudo certo. Batman vs Superman, eu acho uma obra-prima do Zack Snyder. Desculpa desapontar alguém que não gosta do filme, mas eu acho fantástico. Basicamente é aquele meme, né? Início de um sonho deu tudo errado com Liga da Justiça. Ah, Mas vai dizer que não é, porque olha só. Teve o Homem de Aço, beleza, um ótimo filme, inclusive existem cenas épicas e principalmente aquela batalha deles. Aí vem Batman vs Superman, que mostra toda a visão do Batman por trás dos feitos do Superman, e ainda coloca um Lex Luthor ali pra basicamente fazer o parque pegar fogo.
fogo no parquinho, literalmente. Aí ainda apresenta a Mulher Maravilha, que foi ela que roubou toda a cena do filme, apesar de ter ali ser mais algo entre o Batman e o Superman. Mas a entrada da Mulher Maravilha é algo fenomenal naquele filme, que meio que deixou o hype lá em cima pro filme dela também, pro filme da Liga da Justiça. Aí, beleza. Batman vs Superman, Homem de Aço, tudo dando certo. Mulher Maravilha também deu algo super certo, que inclusive foi um filme maravilhoso. Vem Liga da Justiça, passa por todos aqueles problemas, a filha do Snyder se suicida, ele sai da produção do filme, da direção do filme, pegam todo o trabalho dele, jogam fora, basicamente, e reconstrói um novo filme. Aí, o roteiro do filme basicamente transforma o Super-Homem em, digamos assim, a pessoa que ia salvar o dia, porque temos Cyborg, temos Mulher Maravilha, temos Batman, temos Aquaman, temos Flash. O que 5 super-heróis poderosos fazem pra salvar o universo, vão lá e ressuscitam o Superman porque só ele poderia salvar o mundo, sabe? Tipo, meio que não fez tanto sentido. Tanto que a Mulher Maravilha, no filme dela, matou o deus da guerra. Logo, ela é a deusa da guerra. Então, ela poderia, basicamente, acabar com o Lobo da Steppe. Sobre Esquadrão Suicida, bom, ele ganhou um Oscar, né? Né? Não é corona. Olha, ó. Acho que a única coisa do Esquadrão Suicida que salvou foi a Margot, como Arlequina. Uhum. Porém, tem algo em Esquadrão Suicida que foi todo mundo amou a Arlequina, aí depois veio Aves de Rapina e sofreu um grande hate. Eu até brinco que quando colocaram roupa na Arlequina, ela passou a ser uma personagem amada pra personagem odiada, sabe? Eu queria aproveitar a oportunidade para indicar outro filme com a Margot Robbie, que é I, Tonya. Achei que tu ia falar aquele do Oscar. Sobre o Qual? escândalo. Aquele, eu não lembro o nome do filme, mas aquele sobre o escândalo em que o magnata da mídia norte-americana abusava das mulheres na imprensa, era num canal da TV ainda. Ela foi indicada ao Oscar até. Ah, sim, esse eu não conheço, mas I, Tonya eu vi e é sensacional. O Lobo da Steppe já é um nome zoado. Para um vilão, parece que trampa, né? Uma borracharia. Tem boatos que, na verdade, o Lobo da Steppe ele seria inserido em Esquadrão Suicida. Só que eles acharam que o Esquadrão, combatendo o Lobo da Steppe, rebaixaria o vilão, sabe? Pra depois ele ser o grande vilão da Liga da Justiça. Só que, né, eles poderiam ter feito a versão do Zack Snyder, inclusive, amém que vai sair no HBO Max a versão do Zack Snyder do filme da Liga, que daí vai vir o Darkseid, né? Sim. Mas Lucas, a sobre a gente Itônia, tá chegando a quase 1 hora, e mas já, aí. Oi? mas já. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente acabou não comentando, eu entendo que é um tema amplo, a gente é, não conseguiria falar de tudo mesmo, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre animações que você gosta, que você tem referência, como você vê as animações, porque, por exemplo, na minha interpretação, as animações fogem um pouco desse hate, né, que as pessoas Sim. às vezes têm com relação ao cinema. Consegue ser um filme um pouco mais palatável para todo mundo e tal. Agora pegando o teu gancho e também falando um pouco sobre o personagem Harley Quinn, não sei se tu ou alguém que tá acompanhando a live assiste a série Harley Quinn do DC Universe, que é focado na Arlequina e na Era Venenosa, a animação é maravilhosa, ela não sofre muito hate, e é a personagem Arlequina dentro do DC Universo. Aí a personagem Arlequina de um filme dentro do DC Universo acabou sofrendo hate, sabe? É basicamente a mesma personagem, vistas por visões muito parecidas, mas um é um filme e outro é uma animação. Numa ela é amada, no outro ela acabou sendo um pouco odiada, sabe? Como tu falou, as animações não sofrem tanto hate,
E eu não entendo muito o motivo de por que essa diferenciação, porque como elas estão adaptando uma personagem que existe em uma outra mídia, seria, pelo menos ao meu ver, seria basicamente a continuidade, sabe? Se tu ama ela em uma plataforma, tu poderia amar ela em outra plataforma. Uhum. Uma animação também que eu gosto bastante, agora que é todo o universo animado da DC, que todos os filmes, desde Flashpoint até agora Apocalypse War, que é basicamente fantástico. E também, apesar de eu não assistir muito anime, eu sou muito fã de Fullmetal Alchemist, que basicamente foi a primeira coisa que eu assisti, porque eu acho que a lembrança da minha infância é eu falar de Fullmetal Alchemist com a minha prima. Eu voltava da aula, tipo, correndo pra chegar em casa, ligar a TV e assistir. E tu, quais seriam, assim, o que tá no teu coração, digamos assim? Os que tu mais gosta? É, eu tenho muitas animações favoritas, assim. Shimus eu também gostava. Procurando, Procurando Nemo e Procurando Dory, eu acho que são ótimas. Coco, né, que eles traduziram para A vida é uma festa, né? Viva, a Vida é uma Festa, assim, Viva algo uma nesse festa. sentido. Saiu agora recentemente na Netflix a Klaus, que é muito boa também. Hum. O Homem-Aranha no Aranha-Verso é uma ótima animação também. Maravilhoso. Então, eu gosto muito de animações, assim, eu acho que divertidamente consegue tocar várias, como falamos, várias faixas etárias de formas diferentes ali, trabalhar temas difíceis de uma forma um pouco mais leve, né, mais colorida e tal. Tem uma animação que foi produzida ou dirigida por um cara nacional, que é O Menino e o Mundo, não lembro o nome dele agora, Ah, mas é uma tá, sei animação qual é. muito, muito bonita também. Bom, eu ficaria aqui o resto da Tu não noite. falou Frozen, hein? Oi? Tu não falou Frozen. Então tá, nós vamos encerrando a live aqui, gente. Sim. Eu sempre digo, agora pegando um pouco sobre esse gancho que eu tô me puxando sobre as princesas da Disney, que antigamente as princesas ficavam esperando um príncipe encantado. Hoje em dia elas saem da torre, matam o vilão e ainda ficam solteiras no final. Isso é fantástico. Sim, sim. Bom, Lucas, eu queria te agradecer Eu pela agradeço o participação. convite, peço desculpas por alguns transtornos no meio da live, mas coisas da vida. Fica tranquilo. Talvez, quem saiba, no futuro próximo, a gente organize outra parceria também, outra live. É, Foi super legal a gente falar um pouco de cinema, né, de forma ampla e também de obras que são importantes para a gente, especificamente. Eu E além agradeço disso, mais uma vez. que tu falava, né, também. Sim. E, e aí, como eu aproveitei que você tinha saído, mas eu convidei as pessoas para participarem na semana que vem também, na terça, às 17. A gente vai falar um pouquinho de pós-graduação também. Hum, E o Aleone conversa com a gente sobre se existe antirracismo na pós-graduação. Laís, obrigada, Lucas, obrigado, Laís também. Bom, acho que é isso, então. Até, Tchau, até breve. Até a até próxima. breve. Uh, Terça-feira que vem tô aqui assistindo, hein? Tá, arrasou. Agradecemos.